Fraternais saudações. E em parte de minha juventude e vida adulta, conforme alguns dos senhores que acompanham há mais tempo o sabem, dignos e dignas, tive a oportunidade de ingressar numa congregação eclesiástica tradicional, onde naquele período tornei-me frei ou frade católico e prestei, dentre outros serviços, o também de cuidado com irmãos moradores de rua, especialmente irmãos já idosos, abandonados pelos seus familiares, sem condições financeiras e com as mais diversas debilitudes. Foi também aproximadamente neste período que iniciei algumas reflexões acerca do tempo e das limitações da vida humana. Reflexões estas que, ao menos em parte, compartilho agora com os senhores sob o seguinte título: 7 coisas das quais nós vamos nos arrepender, quando nós nos tornarmos velhos, caso nós não cuidemos. Ou, noutras palavras, são 7 coisas fundamentais que nós temos que prestar atenção ao longo de nossa encarnação para que tenhamos, na medida do possível, uma boa velhice. Por isso, invoco e convoco a vossa atenção do início até o final deste nosso vídeo. Sejam, claro, muito bem-vindos a este, portanto, que é o nosso vídeo de número 498, 498º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e também sobre as leis da vida. Se você é novo por aqui, claro, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, no final compartilhe o link deste vídeo nos teus grupos espiritualistas e deixe aqui nos comentários a frase, a sentença, o mantra de nosso vídeo hoje, que é novamente a seguinte: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E nós vamos lhes responder, particularmente na medida do possível, confirmando e reafirmando em todos os graus este vosso decreto. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E numa breve escala de 1 a 7, das coisas das quais nós vamos nos arrepender em nossa velhice, caso não cuidemos, a primeira que sublinho é a nossa saúde. Sim, o nosso bem-estar físico e mental. Em minha experiência, cuidando de irmãos em situação de rua já idosos, carentes não apenas de questões financeiras, mas também até do cuidado e do carinho familiar, verifiquei que eles estavam ali em grande parte sofrendo por conta dos excessos e da falta de cuidado. Muitos indivíduos naquelas situações, eles tiveram uma vida absolutamente desregrada, por exemplo, na bebida alcoólica em excesso, no fumo em excesso, em atividades outras absolutamente excessivas e desregradas, na falta de atividade física e etc. Foi uma experiência ali no convento ou ali no monastério muito forte, porque inclusive eu lembro-me de ter que acordar de madrugada para poder limpar as fezes, para poder dar banho, para poder cuidar dos irmãos que muitas vezes não conseguiam sequer se movimentar. Lembro-me de ter ficado um período na enfermaria e muitos daqueles irmãos tinham problemas em suas pernas por conta do excesso de álcool que eles consumiam também na rua, de ter feridas com bichos que iam de um lado para o outro em suas pernas. É muito comum em pessoas que bebem excessivamente também esse tipo de problema na perna e em outros locais do corpo. É claro que trato aqui e relembro situações um tanto quanto mais extremadas, entretanto, é sabido que o excesso de bebida alcoólica, o excesso de fumo, o excesso de alimentos industrializados, a falta de atividade física, enfim, tudo isto conduz gradualmente o indivíduo à falta de saúde, à ausência do bem-estar, e
estes elementos, a saúde e o bem-estar, certamente que trarão uma velhice muito mais sofrida, aonde o indivíduo não consegue se sustentar, não consegue se manter fisicamente e não consegue sequer dar conta daquilo que é básico e fundamental no seu cotidiano. Tanto quanto lhe for possível, mantenha a sua saúde em dia. É isto que, em primeiro lugar, vai fazer falta lá na sua velhice. O segundo ponto que sublinho aqui, dignos e dignas, é a falta de cuidado com a saúde financeira. Sim, cuidar da saúde em primeiro lugar, dos 7 elementos. Em segundo lugar, cuidar da saúde financeira. Por esta minha experiência e prisma, é claro que outros indivíduos podem observar por outros prismas e ângulos, verifiquei também que aqueles indivíduos estavam passando também por aquela situação, por uma forte imprevidência financeira, simplesmente gastavam além da conta, tinham filhos que não podiam ter, ou além do que eles poderiam ter, tiveram gastos, endividamentos e etc, irresponsabilidades das mais diversas, e aquela falta de saúde, de bem-estar financeira, certamente fazia falta, e isto também é um dos elementos que nós temos que tomar cuidado. Como é que nós estamos construindo o nosso porvir? Como é que nós estamos construindo a nossa saúde financeira? Aquele pensamento popular um tanto quanto jovial e irresponsável e reflexivo de que eu devo viver o aqui e agora, porque não sabemos se vamos envelhecer ou não. Seja como for, dignos, é importante sim que nós estejamos constantemente observando para que, em chegando a nossa velhice, nós possamos fazê-lo tendo uma boa base e segurança financeira. Nem falo aqui de nos tornarmos em nossa velhice pessoas absolutamente bilionárias e riquíssimas, não, mas no mínimo se ter uma saúde financeira saudável, de se ter uma aposentadoria privada e pública, de se ter ali bons rendimentos, bons investimentos e etc. Ou seja, o segundo elemento da qual nós vamos nos arrepender em nossa velhice, caso nós não cuidemos, é a nossa saúde financeira. Cuide disto. O terceiro elemento, dignos, é não corrermos atrás ou não seguirmos, não perseguirmos os nossos sonhos e objetivos. Vejamos que muitos indivíduos passam toda a sua vida cuidando apenas dos filhos. Os filhos crescem, seguem as suas próprias vidas, seguem os seus próprios objetivos e terminam por abandonar os seus pais. Vejamos que é importante, antes de mais nada, cuidar de si mesmo, cuidar da própria saúde, cuidar da própria vida financeira e dos próprios objetivos e metas. Antes de mais nada, é importante que o indivíduo cuide de si. Mas isso não poderíamos nos perguntar, alguma espécie de egoísmo ou de egocentrismo? Em realidade, não. Ninguém pode dar aquilo que não possui. Se você não está bem, se você não constrói uma vida saudável e feliz para si mesmo, infelizmente o que você vai ser para os outros é apenas um peso morto, um fardo, algo indesejável e por vezes até dispensável. Portanto, é sim importante que você tenha objetivos de vida, que você construa metas e que as persiga ao longo de sua encarnação, até para preencher lá no final a sua vida de realizações. O quarto ponto, dignos, é o não valorizar os laços familiares. Finalmente, aqui no quarto elemento que sublinhamos, é o cuidar dos laços familiares, junto aos seus pais, no primeiro grau, junto aos seus filhos, no segundo grau, e outros tantos laços familiares, laços de amizade. Mas vejamos, este cuidado com os laços familiares não deve ser a essência, não deve ser o elemento de número 1, até porque os pais hão de seguir a sua vida, os filhos hão de seguir a sua vida, os amigos e colegas
colegas também seguirão as suas próprias vidas e você tem que cuidar da sua própria vida. Na medida em que você é uma pessoa luminosa, você também consegue retransmitir luz para os outros e não apenas tornar-se alguém iluminado, ou seja, alguém que vive da luz que vem dos outros, cuidar de si mesmo e sim depois valorizar, cuidar o máximo possível dos seus laços familiares e dos laços também de amizade. O quinto ponto, dignos, é não desenvolver uma espiritualidade. Em minha experiência com irmãos em situação de rua, nestas condições, este era um dos elementos que lhes faltava, uma fé, um caminho religioso ou espiritual. E aqui nem estou apregoando seguir por esta ou aquela outra via. Todas as vias, ou a grande maioria das vias religiosas e espiritualistas, são absolutamente respeitáveis. Eu nunca tento convencer quem quer que seja a sair deste caminho e a seguir por outro. Não. É importante que você encontre um caminho espiritual, uma via religiosa ou ao menos uma fé, um modo de fé, para que você também aí enraize em parte a sua estrutura e possa ter uma velhice, possa ter um encaminhamento ao longo de sua encarnação minimamente luminoso. O sexto elemento, dignos, é o não perdoar e não resolver problemas. Um dos pontos que mais atravanca, atrapalha e obscurece a própria velhice, o indivíduo, é ele viver remoendo problemas, mágoas, tristezas, situações mal resolvidas. Vejamos que ficar ali alimentando o ódio e questões de picuinha, de questões problemáticas, tudo isto também não apenas o indivíduo se torne mais ranzinza e pesaroso, como também prejudica o próprio andamento da vida. Sabemos, inclusive, que isto prejudica a saúde física e a saúde mental. Portanto, tanto quanto lhe for possível, esqueça. Tanto quanto lhe for possível, perdoe. Tanto quanto lhe for possível, se afaste de situações problemáticas, negativas e nebulosas. Se não for possível resolver, se afaste. E por fim, dignos, o sétimo e último elemento é o não ter cuidado dos outros. O indivíduo que vive absolutamente para si, que só pensa em si mesmo, nos seus próprios problemas, nos seus próprios desafios, nas suas próprias angústias, este mesmo indivíduo tende a maximizar as suas próprias problemáticas. Portanto, é interessante sim que você, ao menos em parte, ao longo de sua vida, que você dedique as suas energias, as suas competências, as suas capacidades para cuidar de outros indivíduos menos favorecidos, seja através de um serviço voluntário, auxiliando em alguma instituição que preste serviço a outros indivíduos, ou mesmo você pessoalmente e solitariamente também ajudando periodicamente a outras pessoas. Mas o importante é, não foque apenas nas suas próprias problemáticas e na sua própria vida. Dedique parte da sua energia para ajudar aos demais. Isto lhe fará um bem enorme. Estas são as 7 coisas fundamentais das quais nós temos que cuidar ao longo de nossa encarnação para termos uma boa, saudável e luminosa velhice. Se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários. Paz profunda.